Bem, gente, vamos então à segunda parte da aula sobre estrelas. Na primeira parte vimos os parâmetros principais, vimos magnitudes, vimos movimento próprio, vimos distâncias. Agora vamos ver as classificações das estrelas. Existem diferentes classificações que podem ser combinadas para que sejam obtidas informações globais sobre esses objetos. A primeira classificação é a chamada classificação espectral, classificação de cor. Ora, aqui está ela. A gente pode classificar as estrelas em classes espectrais, O, B, A, F, G, K e M. Esses são os nomes, essa designação é histórica, ela vem lá do século XIX. As estrelas O são as mais quentes, com temperatura efetiva na faixa dos 30.000 graus, e tem cor azul, azul-violeta. As B são as azul mais claro, depois as As com temperatura efetiva da faixa dos 10.000 são brancas. Aqui está o Sol, que é amarelo, em torno de 6.000 graus, e as mais frias são as vermelhas, aquelas com temperatura efetiva na faixa dos 3.000. Quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas pensam, puxa, mas peraí, vermelho não é cor quente, azul não é cor fria? Talvez para os decoradores, não sei, para os arquitetos. Mas vamos lembrar, pergunte para a pessoa que cozinha na casa de vocês qual é a temperatura mais quente do fogão a gás, quando a chama é azul ou quando a chama é vermelha. Em termos de teoria da radiação, o azul representa mais temperatura efetiva maior. E aqui estão exemplos aí de estrelas dessas diferentes classes. Essas classes também representam características espectrais diferentes no espectro de cada um desses tipos de estrelas. As estrelas como o Sol, por exemplo, têm linhas de elementos ou neutros ou uma vez ionizados na sua atmosfera, linhas de metais nêutrons e linhas de hidrogênio escuro. Cuidado com a notação aqui, eu não havia falado disso antes, mas isso é importante. Quando a gente fala, aqui está em cima, por exemplo, as estrelas de classe O, H2. H2, isso é a chamada notação espectroscópica. H2 significa H mais 1 em notação química, né? Ou seja, hidrogênio uma vez ionizado. H1 significa H mais 0, ou seja, hidrogênio neutro. Outra coisa, quando os astrônomos falam metais, cuidado com isso. Isso é bem comum em textos de astronomia. Os astrônomos dividem os elementos químicos em 3 categorias: o hidrogênio, o hélio e os metais. Então, quando se fala em metalicidade de uma estrela, está se falando em abundância de todos os elementos químicos, exceto hidrogênio e hélio. Tomem cuidado com isso. Aqui está a mesma definição colocada de forma gráfica. Aqui estão os espectros de estrelas representando as distintas classes espectrais. Notem que para as estrelas bem frias de classe M, o espectro é dominado por bandas moleculares, muitas moléculas e linhas de hidrogênio fraco. Depois, à medida que a temperatura efetiva na superfície vai subindo, obviamente desaparecem as moléculas, vão aparecendo elementos neutros, depois os elementos bastante ionizados. Aqui em cima, a 30.000 graus, vai se ter hélio ionizado, vários elementos como oxigênio, nitrogênio e silício altamente ionizado. Não vai se ter hidrogênio neutro, apenas hidrogênio ionizado devido à alta temperatura efetiva. Ou seja, a partir do espectro de uma estrela já dá de cara para se entender a sua classe. A questão dos tamanhos, ora, dimensões, os raios. Os tamanhos das estrelas variam com a sua massa, obviamente, e com o seu estágio evolutivo. Vamos comparar aqui estão representados os 4 tipos típicos, mais conhecidos de estrelas. As chamadas anãs brancas são o estágio final de evolução das estrelas, não são estrelas que estão na fase estacionária de queima de combustível nuclear, já são a fase final do seu ciclo evolutivo. Elas têm dimensões comparáveis com as da Terra, são muito menores do que as demais estrelas. O Sol é uma estrela tipo anã, as anãs têm dimensões entre 1/10 e 10 vezes a do Sol. As gigantes já são estrelas que já nos estágios finais de evolução têm dimensões da ordem das dezenas de vezes a do Sol, e as supergigantes, que são os estágios finais de evolução das estrelas de grande massa, vão ter dimensões da ordem das centenas até alguns milhares de vezes a do Sol. Está ilustrado aqui nessa figura. Notem, aqui está o Sol, né, comparado com 2 anãs vermelhas, Próxima Centauri e Estrela de Barnard, que são bem pequenas, da ordem de 1/100º do raio do Sol, ou 7 centésimos do raio do Sol. Júpiter é maior do que a Estrela de Barnard,
Sirius B é uma anã branca, é menor do que qualquer coisa, é menor do que o raio da Terra. Aqui está o Sol, muito maior do que as demais, porém, comparado com outras estrelas, pode ser muito pequeno. Aqui estão outras estrelas de sequência principal, como Sirius A e Vega. Aqui está a Capela. E aqui estão as gigantes, como Arcturus e Mira, muito maiores que o Sol. E aqui uma supergigante, Antares, com cerca de 300 vezes o raio do Sol. Aqui está o tamanho de Antares comparado com o Sistema Solar, né? Aqui está o raio da órbita da Terra, uma unidade astronômica. Aqui está o raio da órbita de Marte. Se a gente colocasse aqui, onde está o centro do Sol, colocasse Betelgeuse, por exemplo, que é uma outra supergigante, aquela lá da constelação do Órion, ela encheria todo o Sistema Solar até a órbita de Júpiter, mais ou menos, que são 5 unidades astronômicas, 5 vezes esse tamanho aqui. Dá para ver o quanto varia o tamanho de uma supergigante. Isso está ilustrado aqui nessa animação. Aqui está a animação, deixa eu voltar ela para o começo. Vamos então comparar o tamanho das estrelas. Vamos começar com os planetas do Sistema Solar. Vamos ver, começando aqui com a Lua da Terra, comparado com outros planetas rochosos pequenos. Aqui está Mercúrio e Marte, maiores que a Lua, mas ainda assim pequenos. Logo depois, os outros planetas rochosos, Vênus e a Terra, maiores que os demais, mas ainda pequenos, se comparados com os gasosos. Vamos ver, aqui está Netuno, Urano tem mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui estão os dois grandes gasosos, Saturno sem seus anéis e Júpiter, muito, muito maiores do que os demais. Porém, bem menores do que o Sol. O Sol é outra escala, é completamente diferente dos planetas, mas ainda assim é pequeno se comparado, por exemplo, com Sirius A, ou com Pollux, que é uma gigante, está na constelação de Gêmeos, Pollux, ou com Arcturus, lá na constelação do Cocheiro, que também é uma gigante vermelha. Aldebaran é outra, e são grandes, porém são pequenas se for comparar com supergigantes, como é o caso de Rigel na constelação do Órion, Pistol, que é uma hipergigante, ou Antares, que é uma supergigante vermelha, muito, muito maior, olha as demais gigantes aqui. Missefei é uma supergigante também. Vapestone, Canis Maiores é uma chamada hipergigante, são as maiores estrelas que existem. Essas hipergigantes têm dimensões da ordem dos bilhões de quilômetros de diâmetro, são maiores do que 1000 vezes maiores do que o Sol. Aqui está o tamanho da Terra para comparar. Missefei, por exemplo, aliás, Vapestone Maiores tem diâmetro estimado de 2,8 bilhões de quilômetros. Aqui tem uma analogia boba, ninguém vai pegar um avião e voar na superfície de uma estrela, mas em todo caso, se alguém quiser fazer o perímetro de uma estrela como essas na velocidade de um avião de carreira, isso levaria em torno de 1.100 anos. Ok, vamos voltar para a aula. Essa animação está no YouTube, vocês podem encontrá-la, aqui está a referência dela. Aqui está a referência dela. Como que se mede o tamanho de uma estrela? Voltando à teoria da radiação, a gente sabe que o fluxo de energia emitido por uma estrela, ou seja, energia por unidade de área por unidade de tempo, é proporcional à quarta potência da temperatura, essa é a lei de Stefan Boltzmann, e a gente daí já pode estimar a luminosidade da temperatura, né? da luminosidade da estrela a partir da sua temperatura efetiva, e a luminosidade também é proporcional ao raio, ou seja, uma vez que se estime a luminosidade de uma estrela, a gente fez isso com o Sol, né? Sabendo a luminosidade, sabendo a temperatura, a gente pode, a partir dessa expressão aqui, a luminosidade é obtida a partir da temperatura efetiva pela lei de Stefan Boltzmann, e ela vai ser proporcional à quarta potência do raio, né? A lei de Stefan Boltzmann multiplicado por 4πr², onde r é o raio da estrela, daí a gente obtém o raio. Algumas poucas estrelas, as mais próximas, podem ter o seu raio medido diretamente através de técnicas interferométricas, e a gente falou dela numa das aulas anteriores. Esse é o caso de Vega, esse é o caso de Betelgeuse, por exemplo. E chegou a hora de eu apresentar para vocês uma ferramenta extremamente importante, muito usada em astronomia, o chamado diagrama de Hertzsprung-Russell, normalmente conhecido como diagrama HR. Tem esse nome que foi obtido de forma independente, mas mais ou menos simultânea, por um astrônomo dinamarquês chamado Einar Hertzsprung e por um americano chamado Henry Russell, isso lá no começo do século XX. Qual é a ideia? A ideia é plotar nesse espaço aqui, luminosidade contra a temperatura, as estrelas, ver onde é que as estrelas caem nesse diagrama aqui. Cuidado com a escala.
A escala vertical é uma escala, um logaritmo da luminosidade solar. Começa com 1/10 de milésimo, 1/100, uma luminosidade solar, 100 mil. E a escala horizontal é de temperatura, também é logarítmica, mas ela cresce nesse sentido aqui. É uma escala decrescente de temperatura efetiva. Aqui está 3 mil, 6, 10, 30 mil. Se a gente olhar para essas estrelas, que são as mais brilhantes da vizinhança solar, não parece nada, não parece dizer nada. Vamos melhorar essa estatística aqui, vamos colocar mais estrelas. Ora, aí as coisas começam a aparecer, né? As estrelas se acomodam basicamente numa região aqui, numa faixa, que tem o nome de sequência principal. Sequência principal que tem essa cara. As estrelas começam aqui embaixo, com baixa temperatura efetiva e também baixa luminosidade. Vai aumentando simultaneamente a temperatura efetiva e a luminosidade ao longo dessa faixa aqui. Essa é a chamada sequência principal. A gente, mais tarde, quando vê evolução estelar, vai ver que essa faixa é aquela faixa mais duradoura, mais estacionária do ciclo de vida das estrelas, onde a produção de energia é feita através de fusão nuclear do hidrogênio nos seus núcleos. Mais tarde elas podem fundir hélio, mais adiante carbono e assim sucessivamente, fabricando os demais elementos químicos. Mas na etapa mais estacionária, elas fundem hidrogênio nos seus núcleos. Essa fase corresponde à sequência principal. Aqui está ela. É interessante que esse diagrama também é um diagrama de linhas de raio constante. Vejam aqui, essa faixa aqui corresponde a 10 raios solares, aqui em cima 100 raios solares. O que esse diagrama diz também? Diz que estrelas na sequência principal, as menos luminosas, mais vermelhas, também são menores em tamanho. Tem raios da ordem, as mais fraquinhas aqui embaixo, tem raios da ordem de 1/10 do raio solar, depois vai crescendo para a ordem de 1 raio solar, e aqui em cima caem estrelas que estão fora da sequência principal com raios muito grandes, como mostrado aqui. Essas são as estrelas que estão fora da sequência principal. Que estrelas são essas? A gente já vai ver. Essas aqui do outro lado também caem fora da sequência principal, são as chamadas anãs brancas. Estrelas com temperatura superficial alta, classe tipo A, né? Em torno de 10 mil graus de temperatura efetiva, porém muito fraquinhas. Deixa eu voltar aqui para trás. Porém muito fraquinhas, com luminosidades da ordem dos décimos de milésimos de luminosidade solar. E as estrelas mais brilhantes do outro lado, essas estrelas definitivamente não estão na sequência principal, são as chamadas gigantes, aqui em cima as supergigantes, vermelhas nesse caso, ou as gigantes azuis do outro lado. Aqui estão as gigantes azuis, lá do outro lado as gigantes vermelhas. Essas estrelas, já vou contar o capítulo seguinte da novela, são estrelas que não estão mais na sequência principal porque já esgotaram o hidrogênio dos seus núcleos, estão nas fases mais avançadas de evolução e nesse diagrama caem fora da sequência principal. A maior parte das estrelas da galáxia está na sequência principal e nela passa a maior parte do tempo de sua vida. Isso está mostrado aqui nesse diagrama, esse é um diagrama meramente didático, né? Isso aqui é um desenho, ilustrando a sequência principal, as gigantes, as supergigantes e as anãs brancas. Mas na realidade, como é que as coisas acontecem? Vamos ver esse diagrama aqui. Esse aqui é real, isso não é mais um desenho. Esse é um diagrama feito a partir de medidas do satélite Hipparco e ele plota as posições de 22 mil estrelas com distâncias de até 1 kPa. Então aqui tem 22 mil pontinhos nessas épocas de quarentena. Se alguém estiver entediado em casa, pode conferir se são 21 mil mesmo, 22 mil mesmo. As cores significam as temperaturas efetivas, né? Aqui embaixo as vermelhas, depois laranjas, amarelas como o Sol está aqui. Depois brancas, azul pálido, azul violeta. E aqui estão as subgigantes, aqui as gigantes, aqui as supergigantes, aqui as anãs brancas. Querem um diagrama ainda mais bonito? Aqui está o do satélite Gaia. O diagrama Gaia é construído com em torno de 4 milhões de estrelas com distâncias de até 1,5 kPa, muito mais completo que aquele anterior. Mostrando aqui, então, uma quantidade muito grande de estrelas. Esse diagrama tem várias subestruturas. Aqui aparece uma bifurcação, aqui aparece outra, aqui aparece o chamado ramo horizontal das gigantes,
aqui aparecem as supergigantes, aqui tem outro conjunto de estrelas, mais um, enfim. O diagrama HR é uma ferramenta extremamente importante para o estudo de astrofísica estelar e evolução estelar, e ele é usado à exaustão na área de astrofísica estelar. Como eu falei para vocês, as estrelas não são classificadas apenas pelas suas temperaturas efetivas, ou seja, apenas pelas suas cores. Elas também são classificadas pela sua luminosidade, onde uma estrela pode ser vermelha, por exemplo, pode ter classe M aqui embaixo e ser muito pouco luminosa, ter da ordem de poucos décimos de milésimos da luminosidade solar, ou ela pode ser extremamente luminosa e também ser vermelha e ter dezenas de milhares de luminosidades solares. Essas são as classes de luminosidade. Aqui estão elas ilustradas. As supergigantes, que tem dois subtipos, as 1A e 1B. As gigantes, classe 3, as gigantes brilhantes são classe 2, subgigantes, e as anãs, que são as estrelas de sequência principal, formam a classe 5. O Sol é uma estrela do tipo anãs, são de longe as mais abundantes. Menos luminosas que as anãs, que não estão aqui nessa tabelinha, são as anãs brancas. Às vezes, nem sempre representadas como classe 6 e 7. Classe 7 seriam as anãs brancas e classe 6 as chamadas subanãs. Essas são classes de transição muito pouco populadas. Como é que se obtém a luminosidade de uma estrela? A partir do seu espectro é possível fazer isso. É claro que também é possível fazer a partir da sua distância, mas muitas vezes a incerteza da distância é muito grande. Isso só está deixando de ser verdade agora, nos últimos anos, a partir dos resultados do satélite Gaia. Mas a partir do espectro das estrelas é possível obter a classe de luminosidade por uma razão bem física. Numa estrela gigante, as estrelas gigantes são estrelas inchadas, têm gravidade superficial muito baixa comparadas com as anãs. Se a gravidade superficial é mais baixa, a atmosfera é menos densa, portanto as linhas de absorção das fotosferas são muito magrinhas, enquanto que nas estrelas como o Sol, com a densidade maior, as linhas fotosféricas são mais gordas, já que a densidade é maior. Ou seja, diretamente a partir do espectro da fotosfera é possível já saber de cara a classe de luminosidade de uma estrela. Isso está representado aqui. Vejam, aqui estão as supergigantes com linhas de absorção magrinhas, né? E uma estrela de sequência principal de mesma cor. Vejam só, aqui é uma estrela K5 e aqui é uma K1b. Ambas são do tipo K, são estrelas laranja com baixa temperatura efetiva, porém uma é de sequência principal com luminosidade bem abaixo da solar e outra é uma supergigante com luminosidade de milhares de vezes a luminosidade solar, com linhas fotosféricas diferentes, a partir das quais é possível identificar a classe de luminosidade. Essa ferramenta proporciona também a possibilidade de obter distância do objeto através de uma maneira indireta, através da chamada paralaxe espectroscópica, feita a partir do espectro e da cor de uma estrela. Qual é a ideia? Ora, imagine uma estrela muito longe para a qual não se consiga obter a distância do outro método. Porém, mede-se a temperatura efetiva. Muito fácil, a gente já viu que é muito fácil obter a temperatura efetiva. Basta usar lá a lei de Wien e estimar a temperatura de máximo fluxo. Ora, obtida a temperatura através da lei de Wien, é possível, a partir da temperatura, obter também a classe de luminosidade, a partir da temperatura e do espectro da estrela. Obteve a classe de luminosidade a partir do espectro. Então, a partir do tipo espectral, digamos tipo 5, e obtida a sua classe de luminosidade, é possível ter o valor da luminosidade da estrela. Ou seja, eu sei que a estrela é da classe 5. Ela é da classe 5, então uma dada temperatura corresponde a uma certa luminosidade. Se a gente tem a luminosidade da estrela, a gente tem também a magnitude absoluta, simplesmente comparando com a magnitude absoluta do Sol, usando a definição de magnitude. Calculando a magnitude absoluta, comparando com a magnitude aparente, que é aquela obtida por um fotômetro diretamente, a gente tem uma estimativa da distância. Repensem isso aqui, revisem isso aqui, essa sequência aqui, porque é importante, essa é uma ferramenta importante de obter distâncias quando outros estimadores de distância
não estão acessíveis, a chamada paralaxe espectroscópica. E as massas das estrelas? Bom, o que determina a posição de uma estrela no diagrama HR é a sua massa. Vejam, aqui está exclusivamente a faixinha que representa o diagrama HR. As estrelas de baixa massa caem aqui embaixo. À medida que a massa vai subindo, as estrelas ficam em posições diferentes. Cuidado! Ao longo do ciclo evolutivo, a estrela não caminha no diagrama HR. Ela se forma e para no diagrama HR a partir da sua formação, ela vai se contraindo, ela se forma, para no diagrama HR numa determinada posição e lá fica até esgotar o hidrogênio no núcleo. Por exemplo, o Sol está parado aqui. Se a gente for fazer uma estatística da vizinhança solar, vai ver que a maioria esmagadora das estrelas é de massa muito, muito baixa. Em outras palavras, é muito mais fácil formar-se uma estrela de baixa massa do que uma estrela de alta massa. Isso está representado aqui nesse diagrama em forma de pizza. Vejam que se a gente for pegar estrelas de até 1/4 da massa solar, isso já é 41% do total. Entre 1/4 e meia massa solar, mais 28%. Entre meia e uma massa solar, mais 19%. Vamos somar isso aqui. 41 mais 19 dá 60, mais 28 dá 88% do total das estrelas tem massa de até a massa do Sol. Se a gente for pegar mais duas massas solares, dá mais 8%, ou seja, até duas massas solares já são 96% do total das estrelas. Em contrapartida, lá do outro lado, as estrelas de alta massa, com massas maiores que 20 massas solares, corresponde a 0,06%, ou seja, 6 a cada 10 mil estrelas têm massas mais de 20 massas solares. Então, de 8 a 20 massas solares, 0,3%, de 4 a 8 massas solares é 0,8%, e ficou faltando fazer a conta desse pedacinho aqui, com as estrelas que têm 2 a 4 massas solares, que corresponde ao que falta para fechar o 100 aqui. Em outras palavras, a maioria esmagadora das massas das estrelas, isso vale para a vizinhança solar, mas também para todas as demais, é de baixa massa. Estrelas de grande massa são raridade. Uma outra relação importante aparece na distribuição de estrelas da sequência principal, a relação massa-raio. Aqui está as massas e os raios calculados, como a gente falou antes, para as estrelas da vizinhança solar. Daqui a gente conclui que o raio é proporcional à massa. Porém, quando a gente for comparar as massas com as luminosidades, as coisas mudam de figura. As luminosidades crescem muito mais rápido que as massas. As luminosidades, na verdade, são proporcionais à quarta potência da massa. Em outras palavras, isso está dizendo que para uma estrela emitir muita luz, ela gasta muita energia. É isso que está implícito nessa afirmação aqui. E isso daqui já sai o tempo, uma estimativa para o tempo de vida na sequência principal. A gente pode estimar esse tempo de vida pensando na quantidade de combustível nuclear disponível, na quantidade de material que faz fusão nuclear, para que a estrela forneça aquela luminosidade medida. Ora, o tempo de vida é proporcional à massa e inversamente proporcional à luminosidade, obviamente, né? Porque a estrela gasta o seu combustível nuclear para emitir luminosidade. Cuidado com o termo combustível. Eu estou usando o termo combustível como um exagero de linguagem. Não existe nenhum processo de combustão envolvido aí. Cuidado com a química, hein, gente? Vejam o Sol, por exemplo. O Sol tem cerca de 10 bilhões de anos de tempo de vida estimado, do qual está mais ou menos na metade. A gente sabe que a luminosidade é proporcional à quarta potência da massa. Ora, se a gente pegar essa expressão aqui de cima e substituir aqui luminosidade pela quarta potência da massa, verá que o tempo de vida de uma estrela, na verdade, é inversamente proporcional à terceira potência da massa. Em outras palavras, estrelas muito massivas têm o seu ciclo evolutivo muito mais rápido, mas assim, ordens de grandeza mais rápido que o Sol. Uma estrela que tenha 20 vezes a massa do Sol vai ter o seu ciclo evolutivo em 10 a 20 milhões de anos, enquanto que o do Sol é de 10 bilhões de anos. Veja, são ordens de grandeza de diferença. Em outras palavras, para emitir muita luminosidade, as estrelas encolhem enormemente o seu tempo de vida. E aqui termina a segunda parte dessa aula.